Você com certeza já ouviu a expressão Terra 66. A galera que acompanha os quadrinhos sabe que essa é a designação dentro do multiverso da Terra que a gente lê. Praticamente tudo que acontece nas revistas acontece na Terra 66. Essa mesma classificação foi usada agora no CM, né? Canonicamente, a Terra do CM é a Terra 66 dentro de um multiverso de terras, né? Várias terras. A que você sempre está lendo nos quadrinhos, a que a gente conhece, tudo que acontece é na Terra 66. Ok, mas você já parou pra pensar o motivo desse número? Por que não tem Terra 0 como é na DC? Ou Terra 7650, ou Terra 29, sei lá, qualquer outro número? Quem é que tá dando esses números? É aleatório? Eu já adianto, não é aleatório. Existe um motivo macabro para essa Terra ser a Terra 66. E você vai descobrir isso agora junto comigo, vamos lá. Peter aqui. Quem começou essa bagunça foi a DC. Lá em 1900 e pouquinho, né, a DC resolveu juntar os heróis do presente com os heróis da velha guarda. Os heróis atuais saíam de uma terra, os heróis mais veteranos seriam chamados da Terra 2. Inclusive, toda essa galera que você viu agora na Sociedade da Justiça, eles eram da Terra 2, originalmente nos quadrinhos, ok? O Adão Negro, Adão Negro era da chamada Terra S. Enfim, bate na madeira aí que a DC já começou simplificando nos cinemas, pelo menos isso. A Marvel já começaria esse lance de multiverso bem depois. De cara a gente ficou sabendo que a Terra principal, né, por assim dizer, era a Terra 616. Foi assim que a gente conheceu a Terra principal. Até que é um nome bacana. A gente bate o olho e já tem aquela sensação de que tem terra pra caramba, né? Pelo menos 616 terras tem aí. Só que esse número tinha um motivo nos bastidores e esse motivo agora faz parte do multiverso Marvel. Virou canônico. Bate na madeira. Tem dedo do Mephisto nesse vídeo agora. E não é teoria, ok? Mas antes de entrar nesse assunto, não esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque é só aqui que você consegue mergulhar no que vai acontecer primeiro nos cinemas, né? Provavelmente isso aqui vai ser falado no cinema um dia, mas você soube aqui primeiro. Obrigado de coração pela tua inscrição, pelo sininho e vamos lá. Bom, galera, eu expliquei aqui no canal, né, num vídeo antigo, que o termo Terra 66 surgiu na revista do Capitão Britânia, que foi escrita pelo Alan Moore em 1983. Aliás, estão rolando altas confusões se a Terra do CM pode mesmo ser chamada de Terra 66 também. Rolou até treta entre a atriz que faz a Kamala Khan e o Kevin Feige. Dá uma conferida aqui no canal, a gente falou sobre isso, ok? Mas o que eu não expliquei lá atrás, naquele vídeo, é que o termo Terra 66 surgiu de uma sugestão do editor da Marvel do Reino Unido na época, o Dave Thorpe. É aí que o bagulho fica esquisito, porque o Dave Thorpe supostamente ocupava o cargo, mas ele não curtia quadrinho de super-herói. Sabe quando você não curte o emprego, mas precisa pagar os boletos, né? Eu espero que você não passe por isso, mas o fato é, o Dave Thorpe não curtia super-herói. Então reza a lenda que o Dave Thorpe sugeriu o número 616, porque ele não podia usar 666, o número lá, né, do coisa ruim, vocês sabem quem. Então 616 deveria ser uma variação do número do capiroto. O Alan Moore topou a ideia e vida que segue. Foi trollagem? De certa forma foi, né? E o número pegou. Vários outros escritores, principalmente da Marvel americana, adotaram essa designação. Ficou canônico e é isso, acabou. Só que ninguém nunca tinha explicado, dentro do multiverso Marvel, o sentido desse número. Eu tô passando pra vocês o que aconteceu com esse número na vida real, fora dos quadrinhos. Mas e dentro dos quadrinhos? Por que 616? Existe essa história dos bastidores do mundo real, né? Mas ali onde os heróis vivem, era Terra 66, ponto. Não tinha explicação. Agora tem, e a explicação é essa mesmo dos bastidores. Terra 616 é a Terra dos Sete Peles, do Cramulhão. Essa revelação saiu agora na revista dos Vingadores e faz parte de um arco gigantesco que eu pretendo inclusive trazer um dia. Resumindo muito, Mephisto tá viajando através do tempo e dos universos para aniquilar os Vingadores. Sim, o desgracento ainda tá aprontando, não para, né? Eu acho que já vão aí, né, uns 2 anos de Mephisto e Vingadores batendo cabeça. Enfim, Vingadores de diferentes eras estão se juntando para resolver essa treta. Rapaz, tá durando isso, né? Tenho trazido para vocês há bastante tempo. Essa guerra leva a gente pro começo da Terra 616 e seu universo, o universo 616. O Mago Agamotto foi o primeiro feiticeiro supremo e ele já estava sendo no braço com o Mephisto lá no tempo da vovó Viúva, né? E não assisti essa luta ao vivo. Para com isso! E é até surpreendente pra gente ver o Agamotto em ação, né? A gente sempre viu ali o Doutor Estranho usando o olho de Agamotto e tal, né? E esquece que Agamotto existiu na Marvel. Ele foi o primeiro feiticeiro supremo, na época das cavernas ainda. Então o Agamotto descobre os planos do Mephisto, sente só as palavras do feiticeiro, abre aspas. Eu vejo mundos devastados, os grandes heróis da pré-história de terras como essa, todos eles derrubados, todos massacrados. E aqui eu estou sozinho na Terra 616. Número interessante esse. Em alguns mundos, eles o chamam do verdadeiro número da besta.
Pesado, né? Agora é canônico. 616 é um número ruim dentro do multiverso Marvel. Vai lembrar que é o Mephisto da Terra 616 que bola esse plano todo, né? Que tá sacudindo o multiverso. E se a gente parar pra pensar também, galera, tipo, sempre tem uma ameaça a todo o multiverso, essa ameaça nasce na Terra 616. Foi Thanos, foi Kang, foi a onda de aniquilação, é esse Mephisto agora. De vez em quando surge uma ameaça multiversal, tipo os Beyonders, né? Ou Inverno Negro. Mas geralmente a treta vem do universo da Terra 616. E esse universo tá mesmo bichado? Tem dedo do One Below All nisso tudo? Ó, de um jeito ou de outro, o Mephisto vai perder. A gente sabe disso, tá? Agamotto juntou outra vez os Vingadores da Idade das Cavernas. Só que o Feiticeiro foi além. Ele juntou o grupo com os Vingadores do Presente. Mephisto vai tomar bordoada dos dois times lá e acabar com essa palhaçada, né? Agora fica a dúvida. Kevin Feige, o chefão da Marvel toda, ele deu ok pra isso? É oficial agora? A Terra canônica da Marvel é uma terra maldita? Isso vai ter reflexo no Semi, na Disney? Pô, engraçado, né? Por que Kevin insistiu tanto pro Semi também ser chamado de Terra 616? Será que tem caroço nesse angu? Porra, tô fora disso aí. Deixa a sua opinião, o que você achou dessa história toda. Manda ver, capricha nos comentários e principalmente, não sai sem a sua inscrição, isso é o mais importante pra gente. É ter você aqui com a gente, conversando sobre super-heróis, preparando o terreno pra quando você for no cinema. A gente não conversa sobre super-heróis, a gente conversa sobre quadrinhos, sobre anime, sobre séries, sobre cinema no geral. É o que a gente gosta de fazer. Tendo você no canal, melhor ainda. Obrigado de coração, até a próxima. Fui!